gente, alguém está afim de um caos? Caos! 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 Quem já acompanha aqui o Discord deve ter percebido que eu adoro essas paradas de geometria sagrada, sequência Fibonacci, né? Padrões geométricos, matemáticos na natureza. É uma coisa que sempre me fascina. Quando eu pego algum livro de ocultismo, geralmente a parte que eu mais gosto é quando eles entram em assuntos mais metafísicos, assuntos que vão falar a respeito de como o universo se estrutura. Eu acho interessante como essa questão dos padrões na natureza, isso sempre foi algo que despertou a curiosidade dos pensadores ao longo da história da humanidade, ao redor do mundo. Pensa, por exemplo, em Pitágoras. Ele foi matemático e também líder de seita, justamente porque na época ele encontrou ali nos padrões matemáticos um tipo de explicação ontológica para a natureza do universo. Ele chegou na conclusão de que o universo era feito por números, essencialmente. Cabe até um debate se ele achava... Assim, porque quando você diz o universo é feito de números, o que você está querendo dizer, né? Você está querendo dizer que os números são um tipo de substância? Ou então você está querendo dizer basicamente que o universo todo é rodado em um tipo de código que pode ser traduzido em números matematicamente? É algo meio difícil. Assim, talvez eu gostaria de conversar com alguém que é especialista, que já aprofundou mesmo em Pitágoras, para saber melhor como era essa cosmologia pitagórica. Mas Pitágoras deixou sua marca aí no mundo, né? Depois, dali pra frente, tiveram inúmeras vertentes de pensamento que colocaram essa forma de ver a realidade. Os gregos já tinham essa noção da proporção áurea, né? Eu não sei exatamente se foi Pitágoras que chegou nessa conclusão, eu acho que sim. Mas que tem tudo a ver com o que a gente acha belo na natureza, né? O que a gente vê, o que a gente considera belo, essencialmente. E o que faz algo ser proporcional, né? Esteticamente agradável. E aí a gente chega no ponto que eu justamente queria abordar aqui nesse podcast. O que essas coisas, em relação à geometria sagrada, em relação a padrões matemáticos, o que eles dizem de verdade a respeito da natureza do universo, ou da realidade de Deus, ou qualquer coisa assim? Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu que é bem cético, e ele estava me fazendo esse questionamento, justamente porque eu estava transparecendo para ele essa piração minha, né? Pra quem não acompanha aqui o Discord, a piração, aqui no dicionário discordiano, é quando você leva um conjunto simbólico a sério demais, né? No princípio da discórdia tem todo o lance da maldição do cara cinza, né? O que é a maldição do cara cinza? É exatamente isso. É quando você você deixa de se compreender como só um indivíduo no mundo, vivendo a sua verdadeira vontade, se apropriando de modelos simbólicos para compreender essa realidade ao seu redor, e você começa a se levar a sério demais. Você acha que, entendeu? Você acha que tudo que você acredita é uma verdade absoluta, você não consegue ver além daquele quadradinho ali de realidade em que você se colocou, e você se torna uma pessoa chata. É basicamente isso. É a maldição do cara cinza. E eu tava, por mais que a maldição do cara cinza seja associado a coisas burocráticas e tal, e pessoas, né? Tipo assim, o cara da igreja que é padre, sei lá, o que é muito religioso, e ele acha que, nossa, a religião dele é a coisa mais séria do mundo, e tem que respeitar tudo o máximo possível, sabe? Tem que levar tudo muito a sério. Então o cara que é um grande executivo, um grande empresário, e ele acha que, nossa, ele é o cara mais foda e tudo que ele fala é super sério e tudo é super sério, geralmente é mais associado a isso, mas você pode expandir para essas outras questões. Você pode estar sendo tocado pela maldição do cara cinza nesse momento, quando você se torna uma pessoa bitolada naquilo que você acredita. Basicamente é isso, ao meu ver. Então eu tava muito nessa onda de geometria sagrada, como ele é quase o meu referencial do que é ser um cético, né, do que é ser um... Assim, cético talvez não seja nem a palavra certa. É uma pessoa descrente, sabe? É uma pessoa que ela gosta de não acreditar. E ele me fez o questionamento, mas o que isso tudo diz a respeito do quê? A respeito de alguma coisa? Isso não diz respeito a nada. E, surpreendentemente, eu concordei com ele quando ele falou isso, me iluminou um pouco naquele momento. Pra quem também aqui é novo no lance do discordianismo, eu sei que muita gente que acompanha o Discord não faz a menor puta ideia do que discordianismo seja. Um dos grandes princípios, assim, do discordianismo, um dos grandes objetivos de todo discordiano é alcançar a iluminação, que basicamente, se você for levar para o budismo, consiste em você interromper o ciclo de samsara, alcançar o que a gente chama de moksha, ou mosca. Vai ficar assim mesmo. Mosca, fica mosca, que é quando você para de reencarnar. Você escapa da roda de samsara. E apesar de que não seja exatamente isso no discordianismo, vem muito desse princípio, que é a ideia de você conseguir um conjunto de informações ali que vai mudar a sua perspectiva da forma como você vê a realidade, isso vai te libertar de algumas amarras que você tinha.
Então essa afirmação dele, essa indagação desse meu amigo me iluminou, de certa forma, nesse momento. Esses dias eu tava assistindo o filme Pi, né? Quem nunca assistiu aí, fica a recomendação, é um ótimo filme pra quem gosta desse tipo de assunto. E nesse filme, o cara, ele é um matemático e ele fica procurando padrões na realidade. Justamente, ele quer um padrão que explique tudo. É muito parecido com a premissa daquele filme Teorema Zero, também muito bom, pra quem nunca viu. E quando eu tava assistindo esse filme, né, o lance lá é que ele quer desvendar um código, um padrão na bolsa de valores pra conseguir ganhar um dinheiro, eu acredito. Por mais que isso não fique claro. Na real, parece mais que ele quer pelo gosto da coisa. Porque para pensar, se você achar um padrão na bolsa de valores, que é uma forma de simbolizar a ação humana, basicamente, pode dizer que você encontrou um padrão, um código que rege a própria ação humana. O que muita gente defende ser impossível, e muita gente defende ser uma questão de tempo. Por exemplo, a galera que costuma ser comunista ou mais socialista costuma dizer que, eventualmente, você vai ter computadores com processamentos o suficiente para prever toda a ação humana, analisar toda a humanidade e conseguir prever exatamente quais vão ser as demandas das pessoas. Dessa forma, você conseguiria superar o capitalismo. Mas aí vai ter a galera super libertária, ANCAP, ou até mesmo capitalista no geral, mais à direita, que vai dizer que isso é impossível, que você não consegue prever a ação humana independente do quanto processamento você tenha. E é bem nesse ponto que o filme lá do Pi, ele aborda. Porque, assim, será que é possível você prever a ação humana através de um código, através de um padrão? E aí é aqui que eu faço o link entre todas essas coisas que eu falei até aqui, que podem parecer meio desconexas. Mas qual é a relação entre padrões geométricos na natureza, entre a beleza que a gente vê em coisas proporcionais, por exemplo, na proporção áurea? Ou será que a gente acha isso belo porque a natureza se expressa assim? Será que a gente acha que a natureza se expressa assim porque nossa visão é enviesada pelos padrões que a gente adota, como a realidade, como o lance lá do cara cinza? Então todos esses pontos, eles se conectam de uma forma, por mais que não seja de uma forma tão clara. E esse é o tipo de assunto que ele vai gerando diversas implicações, se você for parar pra pensar a fundo. Por exemplo, se você consegue... já ouviu falar, eu me interrompendo aqui, você já ouviu falar naquele lance de talvez a gente esteja sozinho no universo, talvez não. Ambas as respostas são igualmente assustadoras. A gente entra nesse lance de livre-arbítrio, né, e o que rege a nossa ação, se é uma verdadeira vontade ou se existe um programa, um código universal que a gente roda, se existe realmente espontaneidade ou não. E ambas as respostas são igualmente assustadoras, porque se não existe livre-arbítrio e é tudo um código, é tudo uma programação e já está escrito, entende? É inevitável. Tudo que aconteceu até agora no universo vai eventualmente levar a tudo que vai acontecer na sua vida até o fim da sua vida. Nada é uma decisão real sua. Você está só sendo levado pela maré. Você não tem real poder de escolha. Você só tem a ilusão de ter um poder de escolha. Porque isso faz parte do próprio mecanismo do universo. Ou então você acreditar que não existe um grande código, ou pelo menos não na mente humana. Pode existir nas outras coisas, que é a vertente que eu vejo a maior parte dos místicos seguirem, né? Existe um padrão em tudo. Existe... O universo inteiro é um fractal, é um espiral de uma mesma coisa, menos o ser humano. O ser humano, ele é livre, ele tem a verdadeira vontade, ele pode fazer o que ele quiser. Então isso é uma coisa bem louca pra você ficar pirando, né? Dá pra você chegar em diversas conclusões e nenhuma delas é satisfatória. E eu acho muito interessante parar pra pensar em como pessoas de crenças diferentes chegam a conclusões diferentes e tiram frutos diferentes dessas mesmas conclusões. E esse é o grande ponto aqui do Discordia, né? É dar pitaco sobre a crença dos outros. E fingir que a gente não tem crença, quando na verdade nós temos crenças pra caralho também. Mas olha que interessante, esse meu amigo cético, por exemplo, ele é o tipo de cara que ele vai acreditar que não existe necessariamente um livre-arbítrio. Ele acha que tudo... Você tem as leis da física, e aí você tem como as coisas decorrem dessas leis, você tem todo um processo ao longo do tempo e do espaço de evolução, né? E um certo filtro, onde certas coisas vão sendo marcadas e ficam, e outras coisas vão sendo eliminadas. E através dessa seleção, diversas coisas surgem. Só que não existe, por exemplo, um senso de livre-arbítrio. Você não é realmente livre, você não é realmente consciente. Sua consciência é uma ilusão. Porém, ele é ateu. Então, ele não acredita que esse código, digamos assim, esse padrão, tenha sido escrito. E foi justamente o cara que me questionou a existência desses padrões. Então, olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele nega que exista um certo senso de liberdade na consciência humana, ele também nega que exista um código. Ele nega que exista um padrão específico estabelecido por algum tipo de consciência ou inteligência. E olha como isso é fora da curva, né? É muito interessante. Assim, fora da curva talvez não seja a expressão correta, porque isso é um certo padrão também. A gente volta aqui, né, nesse ponto. Mas se você pegar pessoas céticas, ateus, etc., é bem comum esse mesmo pensamento.
entre esse tipo de pessoa, que tem esse tipo de crença. Mas não é algo meio contra-intuitivo pra você? E olha que louco, aí você chega numa pessoa que é, por exemplo, como eu tava falando, mística ou religiosa, e ela vai falar o exato inverso. Ela vai dizer que existe um código, que tudo é regido por uma lei de uma inteligência, menos a consciência humana. No caso, você é livre, você decide, você é espontâneo. Por mais que nada no universo seja espontâneo, você é. E como que a gente pode reconciliar esse paradoxo, né? É uma coisa meio... dá um certo mindfuck quando você para pra pensar. Porque o que faz com que não seja tão comum uma pessoa pensar, por exemplo, que exista um padrão no universo, que exista uma divindade? Eu não sei se existe alguma religião que segue essa linha, provavelmente sim. Vocês podem comentar aí, falem comigo lá no Facebook, ou bota aqui no YouTube, nos comentários. Se você estiver no Spotify, procura lá no Facebook, fazendo aqui um momento jabá. Lá no Facebook, galera, a página é Discord, a Filosofia Discordiana. É a minha página onde eu posto várias coisas que não são postadas aqui, obviamente, no YouTube ou no Spotify. No YouTube é youtube.com/discordiatv. Lá tem também diversos vídeos muito interessantes sobre todo tipo de assunto desse tipo relacionado a crenças. E siga também a página Ancap da Sonegação, que fez uma parceria comigo recentemente. É uma página, pra quem gosta de libertarianismo e tal, é uma página sensacional, eu sei que vocês vão curtir. Dá uma procurada lá no Facebook. Mas então, entre em contato comigo através das redes sociais e me diga se existe uma religião que acredite, coloque que de alguma forma existe um certo padrão no universo, existe um certo padrão em como as coisas se organizam, e esse padrão é inteligente, ele possui, por exemplo, beleza e sentido, ele possui sentido interno, e ao mesmo tempo coloque que o ser humano também faça parte desse mesmo padrão, desse mesmo código, de forma estrita. Então não existe livre-arbítrio, você foi programado completamente antes de você nascer. E talvez até aqui a gente possa entrar naquele lance do tempo. O tempo, ele existe porque se você for para pensar, por exemplo, quando você pega uma equação matemática, não tem nada numa equação matemática que vai dizer que aquela equação precisa acontecer de forma linear no tempo, tipo, ser lida da esquerda para a direita. Ela pode acontecer em qualquer ordem. Ela inteira pode ser algo por si só feito, já inteiro, sem ter que ocorrer em uma forma linear. Quem aí já viu aquele filme A Chegada, tá ligado no que eu tô falando. Então, se você for levar pra esse lado, você pode pensar que toda a história do universo, da existência, ela acontece quase como que instantaneamente. E o tempo, por ser um produto interno, ele é uma ilusão que quem tá dentro percebe, mas quem tá fora, no caso um criador, ele não percebe isso, é uma coisa só, é tipo um objeto sólido, o universo inteiro, por toda a passagem de tempo, quase algo, uma visão de uma quarta dimensão, ou talvez não, porque tem gente que fala que o tempo não pode ser considerado uma dimensão espacial, então eu já não sei mais nada, mas vocês pegaram a ideia, né? Você não precisa viver a sua vida, você não precisa estar tomando decisões, a sua vida inteira ela pode ser um produto inteiro, sabe? Não sei como botar em palavras. A sua vida inteira pode ser um produto de uma coisa só, uma coisa que acontece instantaneamente do início ao fim, sabe? Não tem o processo de acontecer. O Caibalion coloca isso, que toda a existência de inúmeros universos para nós seria como um piscar de olhos. E, claro, você está fazendo uma referência ao tempo, um piscar de olhos, é muito rápido. Só que quando é colocado isso no Caibalion, eu interpreto mais para esse lado. Tipo assim, é algo atemporal, é algo instantâneo. E ao mesmo tempo, será que existe algum ateu que acredite que acredite que nada, né, que não existe um código, que não existe um padrão no universo e que ao mesmo tempo isso justifique a existência de um certo livre-arbítrio, de uma certa consciência e uma espontaneidade no comportamento humano? Será? Eu nunca conheci um cara que falasse isso. Ou uma religião que colocasse que não existe, uma religião não, né, seria mais uma vertente de espiritualidade, que colocasse que não existe um padrão no universo, não existe um código, não existe um criador e portanto isso permite a verdadeira vontade. Isso permite que você dance de forma espontânea a vida, colocando assim de uma forma bem poética. É a vida freestyle, né? Podemos colocar assim. Então essas são formas de crenças muito interessantes. Aqui entrando no lance da magia do caos, né? São certas formas de consciência, certas formas de crença que você pode apropriar nos seus rituais, na sua vivência espiritual. Com certeza. O Liber Nu e Psiconauta, não sei se agora é o Liber Nu, que é aquele livro da Magia do Caos, escrito pelo Peter Carroll, que é um dos livros essenciais. Eu não sei se é o Liber Nu ou o Psiconauta, que são dois livros que são publicados juntos. Mas em um dos dois, eu acho que é no Liber Nu, tem toda uma parte sobre paradigmas que você pode incorporar na sua crença para alterar os seus resultados com magia e tal.
E ele coloca algumas coisas parecidas nesse capítulo. Algumas coisas bem próximas do que eu falei aqui, só não sei se é exatamente o que eu coloquei. E mesmo assim ele tá falando de exatamente conceitos para você apropriar. Eu não sei se existe uma religião ou algum tipo de culto ao redor dessas ideias. Mas a gente sabe que é mais provável que sim, porque, né? Qualquer coisa que você pensa, que nem aquela regra da internet de que qualquer coisa que existe uma versão pornô daquilo, é a mesma coisa pra religião e cultos, seitas. Se você consegue pensar numa coisa, existe uma seita ao redor daquilo, é inevitável. Você já parou pra pensar que tudo que você já pensou, tudo que você possa pensar basicamente, claro que não é uma lei do universo, isso que eu tô falando, um padrão universal, mas para pensar, é bem provável que qualquer coisa que você pense, você acha que é algo inteligente ou algo diferente que você nunca ouviu falar, provavelmente existe toda uma galera que já pensou nisso, escreveu sobre, conversa sobre, tem um nome pra essa coisa que você nem sabe qual é, tá ligado? Porque eu já percebi isso em diversas coisas. Tem diversos conceitos que eu pensava, falava, caraca, isso é muito doido. E aí, eventualmente, ao longo da minha vida, eu entrei em contato com aquilo sob um nome que eu nunca tinha ouvido falar. E eu percebi isso, caraca, isso já existe. A filosofia é cheio disso, né? Acho que é muito comum, todo mundo que se interessa por filosofia. Mas por que eu levantei aqui esse assunto desses diferentes modelos de como você poderia crer num tipo de condição ontológica para a existência da humanidade e do universo, seja algo escrito em códigos, em padrões ou não, e como isso implica na sua liberdade ou não? Justamente por aquilo que eu coloquei lá no início. O que isso prova? O que você pensar que existem padrões geométricos na natureza, ou que toda a realidade é composta por formas geométricas, tipo na Cabala. Cabala não coloca essencialmente que a realidade é formada por formas geométricas, não é isso. Mas ela coloca aqui de forma simbólica, e eu tô falando aqui não a Cabala judaica, mas a Cabala mística, hermética. Pra quem é judeu, né? Eu não entendo nada de Cabala judaica, não sei se tem algo próximo disso. Mas de forma quase platônica, essencial, as formas geométricas elas representam coisas, por exemplo, um ponto é uma unidade, como no início do universo. Aí depois do ponto você tem uma linha, que seria tipo, o ponto seria o 1, a linha seria o 2. Então o ponto seria Keter lá no topo, né, a unidade máxima. O 2 seria Rockman, que seria uma linha, que seria um movimento universal, tipo, tem o pilar da severidade e o pilar da misericórdia. E no pilar da misericórdia seria tudo que é energia, tudo que é potencialidade, e no pilar da severidade seria tudo que é sólido, tudo que é contido e rígido. Então você tem a linha, que é o movimento, e aí você vai pro 3, que é Binah, que é um triângulo, justamente. Depois do triângulo vai o quadrado, né? Que é Resed. Enfim, aí vai indo, entendeu? Aí você vai descendo toda a árvore da vida, são 10 formas ali, exatamente. É tudo relacionado a como o universo é criado. Na real, esse lance da Cabala é tão doido nesse lance de padrões e tudo mais, que na real não é nem necessariamente em como a realidade, o universo físico é criado. Você também pode levar isso para como Deus cria o universo de forma essencial mesmo, antes mesmo da manifestação física. E também você pode levar isso para como qualquer coisa no mundo é criada. Assim, claro, não quero me estender muito mais aqui em Cabala, até porque nem se eu ficasse aqui 1 hora falando só de Cabala, eu não ia conseguir entrar nem no básico. Mas tem esse lance de, tipo assim, tudo é um espiral, tudo é um fractal de outras coisas maiores, de tipo da base do universo. Então tudo passa por esse mesmo processo da árvore da vida, tudo que existe. Então, eu vou inventar um isqueiro, tá aqui na minha frente. O cara que inventou o isqueiro pela primeira vez, entendeu? Ele fez todo esse caminho da árvore da vida de cima pra baixo até esse isqueiro existir fisicamente na frente dele. Ele vai passando por cada esfera. Tudo você consegue colocar aí nesse microcosmo da árvore da vida. Então você consegue fazer isso com qualquer coisa. Você consegue observar esse padrão da árvore da vida se repetindo em qualquer coisa. E dentro da árvore da vida você consegue enfiar infinitos simbolismos de qualquer coisa que você consiga pensar. Tem um livro do Aleister Crowley, que é o Liber 777. Até pra quem não se interessa, vale a pena dar uma procurada aí agora. Você acha facilmente o PDF traduzido. Pra você olhar, que são tipo assim, umas tabelas de Excel, basicamente. Onde você vai ter todos os 32 aspectos ali da árvore da vida, e aí dentro desses 32 coisas você consegue ir colocando diversos simbolismos, diversas religiões, até mesmo tipo assim, cores, cheiros, entendeu? Consegue colocar tudo, sons e tal, sensações, emoções, consegue relacionar tudo ali dentro daquela estrutura da árvore da vida. Quando eu tava falando com esse meu amigo sobre esse lance dos padrões e tal, e ele me deu aquele questionamento que fez com que eu me iluminasse espontaneamente, na real eu tava falando mais era disso, da Cabala, porque a Cabala sempre foi algo que me impressionou muito. Porque assim, cara, você chega num ponto em que você tá estudando aquilo, você tá com aquilo tanto na cabeça e você começa a olhar ao seu redor e você vê aquilo em tudo. Em tudo você vê algum aspecto da árvore da vida, em tudo você vê alguma das 4 divisões lá dos planos elementais. Você vai vendo isso em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E aí você começa a conseguir colocar qualquer coisa, me diz qualquer coisa que exista no universo, seja mental, seja emocional, seja físico, abstrato, e eu te digo onde isso tá dentro da árvore da vida. É um símbolo que ele é tão complexo, ele faz você pirar tanto dentro daquela ideia, que chega num ponto em que se torna difícil você acreditar
que aquilo não é uma verdade essencial da estrutura do universo de verdade, sabe? Acho que a Cabala é o modelo simbólico mais incrível mesmo com que eu já tive contato. É a coisa que eu mais gosto de estudar, trabalhar. É muito interessante mesmo. É uma parada bem divertida se você é nerd dessas coisas, né? Esse é o tipo de coisa que eu chamo de diversão. Então, da mesma forma, quando você está tratando de religiosidade, magia, você consegue, dentro da árvore da vida ali, daquela estrutura, criar todo tipo de ritual e todo tipo de processo onde você está agindo não de forma física, mas de forma completamente essencial dentro daquela estrutura que não é física. É uma estrutura mental ou essencial espiritual, independente da forma como você quiser descrever. Mas aí esse questionamento do ceticismo, que foi colocado ali pra mim, ele é ótimo como forma de banimento, de você tirar um pouco essas maluquices, essas pirações do seu inconsciente ali, do seu imaginário, digamos assim. Porque é aquilo, quanto mais você reafirmar um símbolo, quanto mais você acreditar e mais você colocar aquilo ali, mais ele vai se autoconfirmar. Tem uma máxima do Robert Anton Wilson, né, uma expressão dele que é assim: o que o pensador pensa, o demonstrador demonstra. E é exatamente isso. Tudo que você colocar na sua cabeça, parece que tem tipo 2 sensores na sua mente, né? Um que pensa e o outro que demonstra. Tudo que você pensar, o demonstrador vai demonstrar na sua frente. Isso explica também um pouco as sincronicidades, né? Que acontecem muito comigo. Então tudo que estiver sendo pensado vai ser visto na realidade, de forma concreta. Não importa o quão maluca seja a sua crença, eu sempre gosto de reenfatizar isso. Porque para pensar, você pensa assim, tem gente que acredita que o coronavírus não existe. Tem gente que acredita que tudo que tá acontecendo agora é uma conspiração contra o Bolsonaro. Entendeu? Tem gente que acredita que em todo tipo de coisa, que a Terra é plana, que a Terra é oca. Tem gente que acredita em tudo. Literalmente tudo. Tem gente, eu tenho certeza que tem alguém no mundo nesse momento que acredita que ninguém existe, só ele existe, e todo mundo é uma ilusão na imaginação dele, ou que ninguém mais é consciente, só ele. Com certeza tem alguém que acredita nisso. E quanto mais você pensar, se você se permitir acreditar nessa coisa por um momento, você vai começar a ver provas e evidências de que aquilo é real na sua frente instantaneamente, tipo, no mesmo momento. Você vai só reafirmar isso até o ponto em que você não tem mais como saber. Você não tem mais como saber o que é real e o que não é. E esse foi o meu questionamento com esse lance da Cabala e dos padrões, quando meu amigo me fez a pergunta. Porque tem um lance de Kant, né, que é, assim, como você pode provar, por exemplo, através do método científico, de que algo é realmente real? Porque se você está levando em conta a lógica, a própria lógica ela pode ser um fruto da percepção humana, digamos assim. Quando você faz, por exemplo, um estudo científico, você fala, tal coisa se repete, tal coisa acontece e isso daqui é um fato. O que te garante que aquelas coisas estão conectadas de alguma forma? Entendeu? Pode só estar acontecendo uma sucessão de coisas aleatórias, de um lado bem materialista são átomos e tal, reagindo a outros estímulos eternamente ali, e você tem uma ilusão de que uma coisa está causando a outra, mas elas não precisam estar causando de verdade. Mas aí você chega num lance tão bizarro dessa operação, você começa a se questionar se é possível você saber que alguma coisa é real. E a conclusão, infelizmente, é que não tem. Se você for ir pra esse lado do ceticismo, você não tem como saber se nada é real. Tudo daí pra frente, tudo são convenções, tudo são coisas que assim, ok, se eu não aceitar que isso daqui é verdade, eu não posso aceitar que nada é verdade, então pelo menos isso daqui eu vou aceitar, que aí eu vou ter uma base pra trabalhar. É basicamente isso, entende? E esse lance da Cabala, eu ficava com esse questionamento de se era isso ou não. Será que assim, isso daqui é algo tão óbvio, tão real, na realidade, é tão notável que eu preciso aceitar que isso daqui é real para poder partir daí. Porque se eu for negar isso daqui, eu vou ter que negar tudo. E até hoje eu não respondi essa questão pra mim mesmo. Eu fico ali meio que no meio do caminho. Então assim, eu acredito, porque eu sei que é melhor acreditar, eu posso trabalhar com isso e eu sei que eu consigo me fazer acreditar. Eu sei que é muito fácil você ver justamente o demonstrador demonstrar as coisas na realidade. Mas ao mesmo tempo, como a própria percepção é calcada em crença, como eu sempre coloco aqui também no podcast, realmente, cara, você pode estar toda a sua vida, a história que você conta pra si mesmo, sobre você e sobre as coisas ao seu redor, elas podem ter um caráter extremamente niilista, onde nada tem nenhum sentido de verdade. E você não tem como saber. Você não tem como provar de forma irrefutável que não. Que você não tá vivendo só dentro das suas próprias ilusões. E muitas vezes isso se comprova pra mim porque eu tenho a sensação de que a nossa comunicação é muito ruim, né? Eu não sei se vocês também têm isso. Assim, tem certas experiências com estados alterados de consciência, em rituais, em experiências religiosas, em que isso se tornou muito evidente pra mim. De como a gente acha que a gente se comunica bem, de como a gente acha que a gente tá entendendo o que o outro tá querendo dizer, só que a gente não tá. E às vezes é desesperador quando você tá tentando falar algo, eu passo por isso direto aqui no podcast, você percebe que você não tem uma forma de falar aquilo, não existem palavras que vão conseguir descrever aquilo. Mesmo se você for um puta escritor, um cara que sabe usar muito bem as palavras, às vezes é impossível você transparecer. E eu acho que na maior parte das vezes a gente só entende fragmentos.
Eu tenho minhas próprias crenças aqui, eu tenho minha própria percepção, onde eu vivo, as coisas que eu conheço como realidade. Ai, caralho. Eu tenho as minhas crenças e as coisas que eu percebo como realidade, a minha própria percepção e diversos conceitos dentro dessa percepção. E conforme eu me comunico com outras pessoas, essas pessoas dizem coisas que dizem respeito. Elas remetem a coisas que dizem respeito à própria realidade delas, que elas percebem através das próprias crenças, e eu traço referenciais. Então, por exemplo, ela tá falando sobre isso. Isso é algo que me remete ao que eu vivo, ao que eu vivi, dentro da minha experiência intercambiável pessoal. E aí é algo próximo, é algo que é análogo, e eu atribuo a isso, mas eu nunca vou conseguir captar exatamente a respeito de que aquela pessoa tá me falando. E é a respeito das coisas mais banais, para pensar, a pessoa fala, eu gosto muito de macarronada, mas entendeu? O sabor da macarronada, a forma como ela vê a macarronada, o que ela considera ou não uma boa macarronada, o que ela considera gostar, tudo isso vai partir de uma interpretação pessoal sua. Às vezes você é um tipo de cara que quando você fala que você gosta de algo é só porque você gosta muito, você é apaixonado. E você geralmente prefere falar que não gosta das coisas. E aquela pessoa, às vezes, é uma pessoa muito positiva e ela fala que gosta de qualquer coisa. Então ela nem gosta tanto assim. Então ela fala pra você, eu gosto de macarronada, e parece uma coisa super banal. Você fala, eu também gosto. Só que às vezes ela é apaixonada por macarronada, de verdade. Tipo, é a coisa que ela mais gosta. E você nem gosta de nada tanto assim quanto ela gosta de macarronada. E às vezes a macarronada que você conhece, que você costuma comer e a que te remete, seja completamente diferente da que a mãe dela fazia, que é a pessoa que te falou. Então você não captou nada do que a pessoa falou. Parece algo extremamente simples, parece algo muito óbvio, que você, eu gosto, eu também. Só que você não entendeu nada do que aquela pessoa estava querendo te dizer, e era algo extremamente banal. Então, quando a gente tá falando de coisas mais complexas ainda, de coisas filosóficas essenciais da realidade, me desanima muito pensar que, tipo assim, eu nunca vou conseguir falar, por mais que eu estabeleça muito bem, entendeu? É uma espiral, ela não tem fim, são camadas e camadas sem fim, porque não importa quanto tempo eu gaste aqui explicando cada conceito que eu vou falar. Para cada explicação dessas eu vou precisar de outros conceitos, e sempre vai ter alguma camada onde essa pessoa só tá pegando referenciais dela e atribuindo ali ao que eu tô falando e assumindo que aquilo é o que eu tô falando, quando muitas vezes tá distante. O próprio Aleister Crowley tem uma citação que diz respeito a isso, que ele diz que é impossível você tocar uma região específica da mente de um homem, e é exatamente sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele tá falando exatamente do que eu tô falando. Só que aí que tá, porque não é exatamente do que eu tô falando. Como que eu posso saber que quando ele escreveu isso, ele tava querendo dizer a respeito disso que eu tô falando? Porque eu acho sinceramente que não. E isso é uma coisa também que acontece muito comigo quando eu tô lendo. Eu não sei se eu sou muito paranoico, ou se eu duvido muito de mim mesmo, eu não sei se vocês também são assim, mas sempre quando eu tô lendo um livro, e eu penso, eu tô entendendo exatamente o que esse cara tá falando, eu entendo isso que ele tá dizendo. Eu sempre fico assim, cara, eu posso não estar entendendo nada, tá ligado? Disso daqui. E sei lá, será que esse cara tava realmente querendo dizer a respeito disso que eu tô achando que ele tava querendo dizer? Ou será que eu tô completamente enganado? Mas nesse caso do Crowley, eu acho que eu pelo menos consigo chegar perto do que ele quis dizer quando eu faço essa citação. Porque quando eu faço essa... Quando eu faço essa... Chega, vai ficar... Eu vou deixar isso aqui na edição, eu faço questão. Pra vocês verem como que eu tenho a dicção péssima. E eu me envergonho disso. Mas é foda. Pelo menos no nosso dia a dia, quando a gente tá só conversando, trocando uma ideia, né, fazendo amigo, essas coisas não incomodam tanto, né, bem mais tranquilo. Mas quando a gente tá tratando de assuntos muito complexos, assim, tipo filosofia, metafísica, ocultismo, espiritualidade, isso é algo que me desanima e me faz também ir pro lado mais do discordianismo mesmo. Tipo, eu vou fazer a minha parada aqui, eu vou brincar com a minha percepção através das coisas que eu compreendo da realidade, que eu consigo absorver, consigo captar, e foda-se se o resto das pessoas também estão nessa mesma linha ou não, ou se eu consigo me identificar com o trabalho espiritual ou filosófico de algum autor ou não. Eu vou sempre me identificar, porque eu vou entender exatamente aquilo que eu consigo entender, sabe? Eu não vou esperar uma verdade absoluta, essencial, além da minha própria percepção. Eu não tô dizendo que ela existe ou que ela não existe, eu só sou indiferente. E a comunicação é toda relacionada a padrões também, né? A gente cria padrões fonéticos, sonoros, e a gente atribui um signo a esses padrões, a gente transforma eles em signos, na verdade. Nós criamos compostos complexos de significado através de frases e... Olha um livro na sua prateleira, imagina a quantidade de coisa que tem ali contida de forma imaterial. Isso daqui é um lance também que eu falo sempre pra galera que é muito materialista, né? Isso é um exercício mental foda, simples demais de você fazer. Olha pra um livro. Ali naquele livro, aquilo que você tá olhando contém infinitas coisas, contém muita coisa. Se for um livro bom e grande, complexo, ele pode conter ali infinitos conceitos, significados diferentes, que diversas pessoas diferentes podem interpretar aquele mesmo livro e tal, se for algo mais poético, abstrato. Mas você só tá olhando pra uma pilha de papel e tinta, entendeu? Então, como que você vai falar que não existe nada além do físico? É meio óbvio que existe, mas enfim.
Nós criamos esses padrões e às vezes eu me pego tentando encontrar em padrões linguísticos, seja numa pessoa falando ou num livro, onde tá a entropia ali, onde tá a espontaneidade ali naquilo que ela tá falando, porque justamente naquela ideia, se todo o conceito dos pensamentos daquela pessoa e do comportamento dela podem ser reduzidos a códigos ou padrões, e a fala também, aonde que tá o elemento que conseguiria me mostrar que aquilo ali é algo completamente espontâneo daquela pessoa naquele momento? Como eu posso saber que ela não tá só reagindo a estímulos? Quando você pega um alfabeto, por exemplo, você tem ali contido tudo que pode ser dito a respeito de tudo ou não? Entende o que eu quero dizer? É algo meio relacionado a toda essa questão de substancialidade do universo também, e de como é criado o universo, como surge o universo. Porque se você for levar para um lado mais tipo o Kybalion, e essas vertentes que acreditam o próprio Pitágoras, né? Que existe uma realidade substancial que precede o universo físico, onde todas as coisas já existiam e elas só se manifestam aqui. A Cabala também, né? Coloca isso. Você pode parar pra pensar que todas as palavras, todas as frases, todas as ideias, todos os conceitos, tudo já existe. E essas coisas só se manifestam. Então, esse lance de linguagem é muito maneiro, né? Então, no Pi tem lá o lance da numerologia hebraica. Eu gosto muito de hebraico, mas que eu não saiba falar hebraico, né? Eu não entendo quase nada, mas geralmente quando eu tô lendo sobre Cabala e tem alguma coisa relacionada a essa numerologia, eu acho muito, muito foda, muito interessante. E o hebraico é algo que me remete muito a isso, a essa ideia de que será mesmo que existe essa espontaneidade ou será que não? E o que a geometria sagrada e esses padrões da natureza podem nos dizer a respeito disso, né? Porque muita gente fala como se fosse algo muito claro. Existem padrões, então isso prova que existe um criador. Ou então, existem padrões e isso prova que não existe livre-arbítrio. Nós só estamos seguindo padrões. Só que a real é que é muito mais complexo você assumir o que exatamente isso pode dizer para nós sobre a realidade. Será que esses padrões, como eu já disse lá no início do podcast, tenho quase certeza que eu falei, será que eles existem mesmo? Ou será que são só a gente confirmando uma coisa da nossa própria percepção, entende? Porque as coisas na natureza, elas não são tão perfeitas assim, né? Será que esses padrões, eles estão ali de verdade ou é o demonstrador demonstrando as coisas pra gente? Então fica esse questionamento, galera. Eu vou encerrar o podcast por aqui, que já tá bem longo. Eu fiquei um tempo aí sem postar, umas 2 semanas. Peço perdão pra quem tava acompanhando, eu sei que tem gente que gosta, por mais que tenha poucos ouvintes ainda. Mas é porque eu tô meio que reformulando aqui o podcast. Por mais que eu esteja gravando esse podcast aqui no mesmo formato de todos os outros, eu tô criando um novo quadro aqui, que vai ter participação de outras pessoas. Quem acompanha aqui sabe que, desde o início, essa era a ideia. Era ser um podcast com outros participantes, não só eu num monólogo aqui, que nem um maluco. Mas por motivos de pandemia, né, foi meio complicado fazer isso, eu não consegui. E eu, como não queria ficar enrolando pra começar o podcast, comecei sozinho, só eu mesmo gravando. E também tô me dedicando bastante às edições lá no canal do Discord no YouTube. Dá uma passada lá, caso você não conheça. Que estão me exigindo cada vez mais tempo. Quanto mais tempo passa, mais eu demoro. Eu lembro que, cara, lá quando eu comecei o canal, eu fazia, às vezes, um vídeo num dia, no outro dia eu fazia outro, sabe? Hoje em dia, cara, eu fico a semana inteira trabalhando no mesmo vídeo. Não sei se é porque antes eu tava mais entusiasmado, então eu ficava horas e horas e horas seguidas fazendo a mesma coisa e não cansava. E aí eu fazia mais rápido, ou se eu tô enrolando muito agora, ou se não, é porque tá dando mais trabalho mesmo. Mas eu tenho certeza que você vai gostar se você passar lá pra conhecer. Tem a página lá no Facebook, ANCAP da Sonegação, que agora é parceiro aqui do Discord. Passa lá se você se interessa por libertarianismo ou é anarquista de qualquer forma. Deixa seus preconceitos de lado, não fica, sabe, com ideias preconcebidas. Vai lá dar uma olhada no que os libertários têm a dizer sobre a realidade, sobre como a sociedade deveria se organizar. Tem o próprio grupo do Discord lá, que tem pouquíssimas pessoas, que é o Magia e Liberdade. É justamente pra gente falar sobre conceitos políticos através de uma vertente, de um pensamento, um paradigma mágico. O Discord tá no Facebook, no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Esse aqui foi o Discord Cast, galera. Eu sou o Pedro Marinho e até a próxima. Que maçã esquisita!